Tiago, capítulo 4, versículo 4. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Deus nos preparou nessa noite uma mensagem, eu creio eu, maravilhosa para o momento em que vivemos aqui na terra. Nós vimos que realmente devagar, as portas da graça vai se fechando e as palavras de Deus vai se cumprindo. Feliz é aquele que observa a lei do Senhor. Feliz é aquele que olha pela palavra de Deus e olha pelos acontecimentos que andam acontecendo na terra. E olha que muitas das vezes a mentira tem permanecido muito mais forte do que a verdade. E nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que isso é mistério, E sabemos que as coisas que estão acontecendo e as que hão de acontecer também é cumprimento da palavra. Amém? Então, aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Só Senhor, entre fome, meu Pai, nós aqui estamos na Tua presença, Senhor, para Te pedir, meu Pai, sabedoria, graça e entendimento na Tua palavra, pois escrevemos, meu Pai, com a Sua palavra, Senhor, é ela, meu Pai, que nos edifica, é ela, Senhor, o poderoso que nos conduz, meu Pai, a salvação da nossa alma. Assim, Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus, titular essa mensagem. É um título até interessante, que diz assim: duas coisas importantes na nossa vida, que nós precisamos prestar atenção, é submissão a Deus e resistência ao diabo. Amém? Então, o título dessa mensagem é submissão a Deus e resistência ao diabo. Irmãos, quando nós falamos de ser submisso a Deus, nós estamos falando, de nós respeitarmos a Deus, de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter um respeito maior com a palavra de Deus. Porque nós vemos que nos dias atuais as pessoas não têm respeitado a palavra de Deus. As pessoas não têm examinado a palavra de Deus como ela é. E muitas das vezes as pessoas têm, não é verdade, interpretado a Bíblia da maneira que ele acha, não da maneira que a Bíblia é. E a palavra de Deus, ela é tão linda, tão maravilhosa, quando nós o respeitamos e quando nós obedecemos a Deus. Por isso que Ele está mostrando para nós, logo no começo, Ele chama nós de adúlteros e adúlteras.
E ele diz que a nossa amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus. Irmãos, quando nós, não é verdade, estamos submissos à palavra de Deus, nós não vamos deixar o mundo tomar conta da nossa vida. Nós não vamos deixar, não é verdade, o mundo tomar conta do nosso lar. Porque nós somos submissos a Deus. E ser submisso a Deus é respeitar, é ter educação, é saber que em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele está nos vendo, está nos contemplando. Glória a Deus. Eu não posso agradar a Deus e agradar ao mundo. Eu não posso servir a dois senhores. Por isso que vale a pena, irmãos, nós sermos submissos ao que diz a palavra de Deus. Viu? Sermos submissos ao que quer mostrar a palavra de Deus para nós. Porque quando nós, na verdade, não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos, como diz aqui no começo, adulterando, quer dizer, não é? Nós estamos colocando o nosso Deus, não é? Como segunda, terceira pessoa. E além disso, né? Nós estamos fazendo do homem uma idolatria, esquecendo que o homem é uma criatura, ele não é o Criador. E esquecendo de adorar o Deus Criador, que é o nosso Senhor Jesus. Porque conforme nós falamos aqui nessa noite, o mundo passa, e junto com ele passam as concupiscências do mundo. Mas Deus permanece. E Deus, irmão, Ele mostra para nós que o Espírito Santo de Deus tem o quê? Ciúmes de nós. Né? Ele gostaria, não é verdade, que não tivesse esses ciúmes, se nós verdadeiramente o adorássemos somente a Deus e só a Ele servirá, conforme diz a Bíblia. Mas muitas das vezes as pessoas, né, ainda estão, como diz, em cima do muro. Não tomaram uma decisão de falar: olha, Senhor, eu te seguirei para onde tu fores, né? Foi essa palavra que Jesus disse para os seus discípulos. E o que eles responderam que eles iriam? Mas o Senhor disse: olha, as aves do céu, ela tem seu ninho. Os coviu, as raposas têm os seus covios. Mas o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar a cabeça. Mas nem por isso eles deixaram Jesus. E nós também não temos motivo para deixar Jesus, porque estou passando por uma luta, irmão. O irmão não sabe a luta que eu estou passando. Eu não tenho motivo para mim se alegar diante de Deus o porquê que eu não sirvo a Deus. Se de tudo que eu tenho na minha vida vem de Deus. As pernas que ainda tenho, não é verdade? Andado, é porque o Senhor tem dado ela para mim. A visão está fraca, mas o Senhor tem me dado ela para mim. Né? Então, tudo que nós temos vem do Senhor. E por que eu não vou dar a glória a Ele? Por isso que aqui no versículo seguinte, ele mostra para nós e nos diz assim: olha, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graças aos humildes. Está vendo? Irmãos, como o Senhor gosta daquele crente, daquela pessoa que é humilde. Ser humilde não é ser bobo, não, viu? Tem gente que pensa que ser humilde é ser bobo, não. Ser humilde é reconhecer a Deus. A maior humildade
humildade do homem é ele reconhecer a Deus e saber que a vida dele depende de Deus. Porque se no momento que Deus quiser, Deus pode nos recolher. E o Senhor, Ele vai dar sempre mais graça, sempre mais virtude, sempre mais sabedoria para esses humildes que reconhecem a Deus. Vocês lembram aquela parábola, né? Dos bons samaritanos? Né? Você lembra a parábola daqueles dois que entraram no templo e foram ali se justificar? Aquele mais humilde que reconheceu diante de Deus os seus pecados, aquele que disse: Senhor, me perdoa, Senhor. Ele recebeu o perdão de Deus. O ladrão que estava lá na cruz para ser crucificado, quando ele chegou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso, ele reconheceu Jesus. O Senhor, irmão, Ele gosta que quando nós nos reconhecemos a Ele como Senhor. Todas as pessoas que reconheceram o nosso Senhor Jesus, elas foram abençoadas. O cego de Jericó, quando ele reconheceu que Jesus podia fazer alguma coisa por ele, o povo mandou ele se calar, mas ele clamava mais alto, porque ele sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. E o Senhor quer que nós, cada dia mais, venha fazer conforme nós lemos aqui o tempo. Venha cada dia mais ser submisso ao Senhor e cada dia mais desistir ao diabo. Ser submisso ao Senhor em tudo que nós vamos fazer. Nunca pensa que você sabe. Eu sei, eu não preciso de Deus. Não diga isso. Em tudo que você vai fazer, coloca Deus no primeiro lugar. Senhor, toma a minha frente. Senhor, seja comigo, Senhor. Me dê graça, me dê sabedoria. E você vai ver como a sua vida vai melhorar. Porque o Senhor vai dar sempre mais graça para aqueles que vão submisso ao Senhor e reconhecer o seu senhorio. Porque, irmãos, os dias estão de luta, são de prova, mas nós temos que fazer como diz aqui, a palavra do Senhor Jesus: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quanto mais nós sujeitarmos a Deus, quanto mais, não é verdade, nós ficarmos submissos a Deus, menos janela nós vamos abrir para o inimigo. Menos janela nós vamos abrir para o inimigo querer fazer morada na nossa vida, no nosso lar, no nosso negócio. Quanto mais nós orarmos, clamarmos a Deus, mais o Senhor vai abençoar. Por isso, irmão, a Bíblia mostra para nós versículos maravilhosos. Porque seja na cidade, seja no campo, seja onde for, o homem que teme ao Senhor e guarda a sua palavra, é promessa de Deus, ele vai ser abençoado. Por isso, irmão, vamos procurar cada dia mais, resistir o diabo e ser submisso a Deus. E ser submisso é nós obedecer a Deus. É nós, não é verdade, aceitar a correção do Pai. Olha, o Senhor não quer que eu faça isso, eu não vou fazer isso. Mas isso para mim, no meu pensamento, isso ia me agradar tanto. Sim, poderia se agradar agora, mas você não sabe lá na frente. Porque, irmãos, o inimigo está sempre, não é verdade,
jogando seta para tirar os seus da casa dele, jogando cilada para tirar o povo da casa de Deus. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é resistir ao diabo e ser submisso a Deus, submeter a esse jugo, não é verdade, do Senhor Jesus Cristo, que não é um jugo pesado, é leve, e não é um jugo, não é verdade, cansativo, é gostoso, é tão gostoso, irmão, né? Quando a gente, como diz a palavra, combate um bom combate. Esse dia atrás eu falei para a irmãozinha, olha, eu me sinto tudo bem quando eu vou lá na glória de Deus. Embora eu não tenha orado para ninguém, mas eu me sinto bem, porque eu fiz uma obrigação diante de Deus. Eu combati, eu fiz a minha parte com Deus. A minha mente está sossegada. E assim tem que ser nós, né? Nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, me dê força para mim resistir ao diabo. Me dê força para que eu não seja amigo do mundo, mas sim, eu venha, não é verdade? Ser verdadeiramente inimigo do mundo. Porque a palavra de Deus, em outra passagem, ela mostra claramente isso. O porquê que o mundo não me ama? O porquê que o mundo não gosta de nós? Porque nós não fazemos aquilo que o mundo faz. A partir do momento que você começa a fazer tudo que o mundo faz, o mundo começa a te amar. O mundo começa a gostar de você. As pessoas do mundo começam a te admirar. Agora, quando você não faz o que eles querem, você, não é verdade, se torna inimigo deles. Mas saiba, eu sou inimigo do mundo, mas sou amigo de Deus. Porque Deus vai me garantir que Ele vai me guardar. É Ele que vai me cobrir. É Ele que vai me sustentar. Por isso, o versículo mais abaixo, ele diz assim, olha, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Está vendo? Então quer dizer, olha, você sente agora vergonha, né? Vergonha das suas misérias. Você agora, ao invés de você, não é verdade, estar rindo, chore pelos pecados, pelas coisas erradas. E ao invés, não é verdade, de você estar com alegria, tenha tristeza dos seus pecados. Porque o Senhor, Ele quer fazer isso com nós, ó. Ele diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, quando nós, irmão, reconhecemos o senhorio do nosso Deus, reconhecemos que nós somos submissos a Ele, e nos humilhamos diante do Senhor, Ele vai nos exaltando, Ele vai nos abençoando, Ele vai fazer na nossa vida uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida cheia da graça de Deus. Mas para isso, né, eu não posso compartilhar o que o mundo compartilha. Eu não posso, não é verdade, fazer as coisas que o mundo faz. Eu tenho que ser contramão, porque se eu for seguir, né, como diz a Bíblia, que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. Então, se eu sou luz, eu preciso mostrar essa luz brilhar em mim. E de que maneira que eu vou mostrar? Através das minhas ações, através da maneira de eu ser, através da maneira de eu reagir, através da maneira, não é verdade, de eu me comportar. Eu vou mostrar para o mundo que eu amo a Cristo. De inimigo, ele pode estar rugindo como um leão ao meu redor, mas ele não vai conseguir me tragar, porque eu, graças a Deus, estou amando a Cristo, estou amando a sua palavra. Eu, graças a Deus, né, estou submisso à sua palavra. Aí sim o Senhor vai nos abençoar. Por isso, irmão, vamos ser submissos ao Senhor, vamos respeitar a sua palavra, vamos, não é verdade, reverenciar e nunca interpretar a palavra da maneira que eu quero. Mas não, a palavra é a palavra, ela é única, ela é exclusiva. A palavra de Deus, ela determina assim, olha, sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então, na
de Deus quando ela diz sim é sim, disse não é não. Não existe meio sim, meio não. Existe o sim e o não. O que passa disso é procedência maligna. Então, o Senhor está falando para nós nessa noite que eu tenho que ter, ser inimigo do mundo. Mas inimigo do mundo. Então eu não vou pregar para as pessoas do mundo, não, você vai pregar para as pessoas do mundo. Você vai evangelizar as pessoas do mundo. Mas o que você não pode fazer é compartilhar as coisas que o mundo compartilha. É você fazer as coisas que o mundo faz. É você andar com as coisas do mundo. Porque você agora é nova criatura. Você agora é nova pessoa. Você agora precisa andar em novidade de vida com Cristo. O mundo já não pertence mais para você. E você também não pertence mais para o mundo. Amém? Que Deus assim possa abençoar cada um dos irmãos, né? E que nós possamos guardar essa palavra no coração e saber que nós temos um compromisso com Deus. E o nosso compromisso com Deus é ser submisso à sua palavra. Amém? Que Deus assim